Olá, pessoal. Eu me chamo Tino Freitas. Estou aqui com a Maíra de Deus Brito, participando do Festival Brasil Arte. Nós vamos bater um papo aqui sobre o fazer literário no Distrito Federal. Espero que vocês estejam aí curtindo um tanto com a gente, tá certo? Então, a gente vai começar aqui, a gente vai se apresentar, cada um falar um pouquinho de si, mas antes eu queria dizer que a Maíra escreveu este livro aqui, ó, que chama Não, Ele Não Está. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele e sobre alguns livros meus, como, por exemplo, o Leila, que é esse livro que está aqui do lado de vocês, tá bom? Então, boa conversa para todos nós. E eu começo pedindo, Maíra, me conta aí um tiquinho aí de ti, apresenta aí para essa turma que está nos assistindo. Vamos lá, Tino. É por causa do coronavírus, cada um está no seu quadrado, né? Eu estou aqui em Ah, Brasília, você está em eu tô... Fortaleza, no Ceará, mas eu espero que em breve a gente possa estar juntinho, podendo se abraçar, se beijar, matar saudade. Vem vacina. Vem vacina, vem vacina. Pois é, Tino. Eu sou brasiliense, eu sou uma cria da cidade, nascida e criada aqui. Eu sou jornalista e eu tenho algumas experiências, né, em alguns jornais da cidade, inclusive é assim que a gente se conhece. Isso há muito tempo. E aí em algum momento, decidi que a minha carreira também precisava ir para a área acadêmica. Eu fiz mestrado em Direitos Humanos, estou fazendo doutorado em Direitos Humanos lá na Universidade de Brasília. E esse livro que você mostrou é o resultado da minha pesquisa de mestrado, Não, Ele Não Está, que apesar de falar de um tema duro, me orgulha bastante, porque é um tema importante. E eu acho que ficou um trabalho bacana, bonito e respeitoso. E você, Tino, Muito conta pra gente aí. bom, então vamos lá. Eu não nasci em Brasília, né? Eu venho aqui de Fortaleza, mas moro em Brasília há mais de 20 anos. Me sinto brasiliense como você. Estou aqui e por causa da pandemia, né, por causa do corona, para estar próximo à família, mas me sinto saudade de tudo que a gente encontra e dos amigos também, né? Mas em breve estaremos aí. Eu fui a Brasília primeiro como músico, quando eu no final do século passado. Olha aí que coisa, né? É, e como jornalista também, porque a minha formação também é essa, de jornalista, trabalhei na produção cultural de algumas casas e foi onde a gente se conheceu, trocando figurinhas aí com a música e com a cultura da cidade, mas foi trabalhando num projeto chamado Roedores de Livros, que acontece na Ceilândia, com mediação de leitura para crianças, que eu me descobri mediador de leituras e escritor. E aí a minha escrita vem para esse lugar da infância, de escrever para as crianças, ou com as crianças a gente faz construir esse universo, revelar esse universo, revelar o mundo para as crianças. E é a partir dele que eu acho que a gente consegue equilibrar. E eu acho que o grande barato desse encontro do Festival Brasil Arte é a gente poder dizer que esses nichos, embora estejam cada um ali no seu quadrado, tem as suas delimitações, a gente pode estar misturado para falar de uma coisa que é mais importante, que se acerca disso que a gente trabalha, Maíra, que é a literatura, né? E aí, pensando nesse lugar da literatura como o motor do trabalho da gente hoje, né? Eu queria saber de ti, e aí a gente vai nesse ping-pong para quem está ouvindo a gente e não estranhar, a ideia é essa, né? A Isso. gente vai aqui trocando figurinhas e conversando sobre esse fazer literário no Distrito Federal. Como é que a literatura entrou na tua vida, né? E o que despertou esse desejo teu de escrever? Quando eu digo isso, eu estou pensando assim de você como leitora, né? Como é que acorda essa menina que gosta da literatura e que pensa que a literatura pode ser uma forma de você interagir com o mundo, né? Ótima pergunta, Tino. A gente até outro dia conversando, eu falei como que eu admirava o seu trabalho, porque eu acho muito desafiador escrever para crianças e adolescentes, né? Essa literatura infanto-juvenil é um super desafio. E, enfim, existem muitas pessoas que encararam esse desafio. Eu não sou mais nenhuma menininha, mais nenhuma criança, mas há muito tempo, quando eu era criança, eu tive a sorte de ter uma mãe que se preocupava muito com a leitura e sempre procurou, né, essas obras nesse universo infanto-juvenil, e para mim foi muito importante. Assim. Desde criança eu gosto de ler, eu gosto de livro, era o gibi, era tudo que você possa imaginar. Então, assim, para mim ler não é
algo que eu descobri quando adulta, não. Desde sempre, na minha casa, a gente aprendeu que ler é muito bom e ler é muito importante. Então, claro, eu fui crescendo, as leituras foram se modificando. Hoje em dia, eu gosto muito de ler os nossos autores e autoras brasileiras, brasileiros, mas também hoje em dia a gente também tem uma facilidade maior, né, que é uma sorte danada de ter obras de pessoas de outros países, do continente africano, europeu, enfim, é uma sorte danada. E nesse processo de ler, eu percebi que eu sabia também escrever, me ensinou a escrever melhor, eu decidi ser jornalista por isso. Então, assim, né, é um fiozinho, assim, é uma coxa que vai se costurando. E nisso eu descobri que eu era jornalista e descobri que eu sabia escrever e que eu escrevia bem. E eu falei, bem, então acho que talvez eu possa dar conta de fazer um livro, de botar no papel, como a gente falou também outro dia, né? Botar no papel um sonho. Então eu acho que esse sonho realizado de ver um livro na rua, ele começou a ser costurado lá atrás, quando eu era criança e tinha acesso a essa literatura de qualidade infanto-juvenil. É bacana porque a forma como você coloca, e eu acho que para quem está ouvindo a gente também, se colocar na importância que a família tem nesse lugar da formação do leitor. E como esse leitor formado, ele pode se transformar num cidadão mais consciente, né? Do que cerca, do que tem uma conversa, acho que do Bartolomeu Campos Queiroz, que é um escritor que eu gosto muito, que ele disse que fantasiar, que é esse universo que a gente tem na infância quando está lendo essas histórias de dragões, de tudo, fantasiar é criar algo novo, né? É criar algo que não existe. E, por exemplo, nós estamos hoje cercados de uma tecnologia absurda que nos mantém próximos, mesmo geograficamente distantes. Então, para que isso acontecesse, foi preciso que alguém fantasiasse. E é muito provável que essa pessoa que criou essa forma de comunicação pela qual nós estamos conversando com outras pessoas também aqui agora, fosse um leitor, fosse um bom leitor. É claro que há exceções em todos os casos, mas por trás de uma boa ideia, muitas vezes tem também um bom leitor. E foi assim que eu acho que os meus pais pensaram. No teu caso, tem um caso explícito da tua mãe. No meu caso, a minha história tem a ver com o meu pai. O meu pai, um dia, eu devia ter uns 6 anos. Bom, a minha mãe me ensinou a ler. E ela foi professora. E, claro, a gente se entreteu muito. Eu li muito cedo, eu acho que com 4 anos. Eu já li a minha primeira palavra, que foi fim. Que era uma palavra que me intrigava, porque depois dela não acontecia mais nada, né? Tinha aquela coisa, poxa, acabou e tal. Mas o meu pai, um dia, a gente morava numa cidade pequena no interior da Bahia, e tinha uma escola, mas na escola não tinha uma biblioteca infantil para as crianças, e também não tinha uma livraria. O que tinha era uma papelaria onde você comprava material escolar, mas o livro, assim, escolhe aí, né? Como ainda hoje é uma realidade no Brasil, né? Então, o papai me levou ao único lugar possível, que para mim era o lugar mágico, que era uma banca de revista que ficava em frente à escola. E o dono da banca era seu Zé Campos. E aí ele um dia me apresentou o Tino, esse é o Zé Campos. Zé Campos, esse é o Tino, meu filho. Então, a partir de hoje, eu queria dizer que você pode deixar ele levar o que ele quiser. Quando sair o pagamento do mês, eu acerto com você. É claro que dentro das condições econômicas do meu pai e da minha mãe, que eram condições importantes, não eram espetaculares, mas eram condições importantes, e para eles, mesmo que fosse algum sacrifício, era importante que eu tivesse esse contato. Então, o que hoje os meninos têm, quando tem um telefone na mão com internet, a minha internet era aquela banca de revistas, né? Então, ali eu encontrei muitos gibis, claro, mas acontecia naquele tempo uma coisa que não tinha muito, Maíra, não tem muito hoje, que é de encontrarmos livros nas bancas de revista. E aí, ainda mais livros para as crianças. Então eu fui formado numa coleção chamada Taba, que tinha histórias escritas por escritores que hoje são consagrados, como Ruth Rocha, Ana Maria Machado, escritores como Joel Rufino dos Santos, que foi do primeiro livro que li. E o Joel era um escritor negro que, na sua literatura, colocava ali que você tinha que ser
rebelde, e o primeiro livro que li dessa coleção era o livro do Joel, que chamava Marinho Marinheiro, que era um menino que ele queria navegar, mas ele não queria usar chapéu de marinheiro, ele queria usar uma gaivota no lugar do chapéu. E isso causou um problema naquele navio. E a gente estava falando num tempo de ditadura. Então, um pouco de rebeldia que tem eu devo ao Joel também, e as outras literaturas que tive ali. Então, a banca de revista foi que me trouxe esse prazer de poder escolher. E eu sei que a maioria de nós, das nossas crianças, não pode escolher ainda, né? Então, eu fui privilegiado também nisso, de ter um pai e uma mãe que se preocuparam com isso e que me deram o poder da escolha. Lá pelos 12 anos, o papai fechou a conta, porque eu passei a levar umas revistas que eu não podia levar pela idade. Então, acabou sendo um problema, mas já estava plantada a semente ali, né? E a partir disso, eu descobri que gostava de escrever, como você, e fui buscar o jornalismo como uma ferramenta de expressar esse meu desejo de me comunicar com o mundo. A música também. A Tábua era um livro com essas histórias e que vinha com um disco. De um lado do disco tinha a história dramatizada e do outro uma música da Nara Leão, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da Maria Bethânia, da Gal Costa. Então, inconscientemente, olha só, me tornei essas duas coisas. Eu escrevo para a infância, para as crianças, e também tenho o meu papel como músico. Acho que foi importante essa semente plantada lá atrás para que eu começasse a escrever o meu sonho, né, enquanto adulto. Mas eu fico pensando aqui que talvez a gente sonhar é uma coisa, tornar esse sonho realidade é outra, né? E aí eu fico pensando, no teu caminho, que foi um caminho de faculdade, de mestrado, de descobrir o tema, e penso também que pelo tema do livro, que a gente não falou ainda tão claramente, mas o não, ele não está, ele aborda uma temática que já deveria ter sido abordada há muito tempo atrás, mas que hoje se faz ainda mais urgente, que é essa questão da violência com a juventude brasileira e a juventude negra, né? A juventude, de certa forma, com o negro de uma forma geral, mas aqui no livro você vai a partir da ótica das mães, né, de que perderam seus filhos para a violência, nos alertar para esse genocídio. E aí eu te pergunto, como é que foi transformar esse sonho em realidade? O passo que passa pelo mestrado, imagino, mas que vai para esse desejo de partilhar esse mestrado com o mundo, né? Pois é, Tino, foi bem desafiador, assim, porque quando eu fiz a dissertação, eu confesso que eu fiz a dissertação pensando realmente só para ficar ali no repositório, quem tivesse interesse entrasse no site da biblioteca e teria acesso. Só que, ao longo dessa feitura do livro, eu percebi realmente a potência que ele tinha, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiz o campo lá, eu fui para o Rio de Janeiro, conversei com duas mães que perderam os filhos assassinados, a Aparecida e a Ana Paula, duas mulheres que eu sou eternamente grata por ter aberto suas casas e seus corações para mim. Então, eu cheguei lá, elas contaram suas histórias, contaram suas vidas, seus sonhos, suas decepções, seus medos, e ali eu percebi que era muito importante que a gente falasse desse tema, que se a gente abrir o jornal, a gente vê isso todo dia. São jovens e hoje em dia, infelizmente, muitas crianças que são assassinadas por um Estado que não consegue cuidar da população do jeito que deveria, ou até deixa uma provocação, será que ele realmente não consegue ou ele não quer, né? O Estado não está aplicando políticas públicas que realmente possam cuidar da população, sobretudo negra e periférica, do jeito que deveria. Então, assim, a partir do momento que eu trago esse tema, que é um tema tão duro, mas tão importante, importante mesmo, urgente, né? E com essa ótica das mães, eu falo assim, não, eu acho que mais gente precisa ouvir essas histórias que eu ouvi. Eu vou te fazer só um corte, eu quero reforçar isso que você está dizendo, através da introdução do teu livro, o professor Wanderson ele coloca uma coisa que eu acho que é um tanto disso que você está colocando. Estou pescando aqui do livro da Maíra, gente. Ele diz o seguinte, que nós aprendemos que contar histórias, mesmo no meio das dores, é um dos gestos mais potentes de resistência, quando pensamos no apagamento sistemático que é parte do próprio extermínio e genocídio. Então, perceba só, você que nos ouve, a força que tem a gente não se calar,
a gente poder perpetuar essa história, que os nossos filhos saibam, que os nossos netos saibam, e que a literatura é um dos lugares onde a gente pode guardar, não no sentido de guardar na estante, mas guardar as histórias para que elas estejam sempre presentes, para que a gente saiba de fato o que aconteceu. Desculpe, mas achei importante poder colocar e reforçar isso que você estava dizendo. Mas continua, por favor. Que isso, a sua colocação foi super pertinente. Mas era isso que eu dizia, assim, quando eu acessei essas mães e vi todas as histórias que elas me contaram e a forma como também me tocou e me emocionou, eu falei, não, a gente tem que transformar isso num livro. E aí, só que eu dei uma sorte. Tem gente, não é de hoje, não é uma novidade, pessoas que fazem mestrado ou doutorado e transformam em livro. Só que eu dei uma sorte. Muita gente, quando faz esse processo de pegar esse trabalho acadêmico e colocar como livro, tem que traduzir. E o que aconteceu? Sim. Eu não precisei de traduzir. Eu não precisei fazer essa tradução. Porque eu, na minha escrita acadêmica, eu já fiz uma jogada. Eu falei assim, para mim não faz sentido fazer um trabalho que as pessoas não queiram ler ou que não consigam ler. Aquela coisa hermética, difícil, cansativa. Então, assim, essa escrita, quem pegar o livro hoje vai ver basicamente o que eu escrevi lá na dissertação, da mesma forma, as mesmas expressões, porque eu achava muito importante fazer essa tradução. Então, assim, o fato de ser jornalista me ajudou muito nesse processo, né? Escrever já pensando em que qualquer pessoa que pegasse aquele texto poderia compreender. Então, vem na potência, né, de todo o material que eu tinha, dessas mulheres incríveis que a vida me colocou no caminho, e já tendo um texto praticamente pronto, eu falei, não, vamos lançar um livro, vamos transformar esse livro e fazer com que as vozes dessas mulheres ecoem por aí, porque, como eu sempre digo, esse livro é uma espécie de alto-falante, que reverbera a luta Sim. dessas mulheres a luta por justiça e por memória. Eu tenho um trabalho, Maíra, de acompanhar a questão dos contos de fadas, sabe? Eu estudo muito a história por trás dos contos de fadas, o tempo em que eles foram escritos. E há um silêncio grotesco e, ao mesmo tempo, nítido, de que os contos que ficaram foram os que foram escritos, não criados, porque esses contos, muitos deles também foram através de pesquisas de cultura popular, né? Mas foram assinados por homens. Então a gente ouve falar muito do Charles Perrault, que é um francês, que escreveu a primeira versão escrita da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, e dos irmãos Grimm, que são os alemães. Mas por trás de todos, mesmo deles, por trás haviam muitas mulheres. E também mulheres da aristocracia francesa que eram escritoras e que não chegaram até nós, esses contos. O único conto que se popularizou no mundo e que foi escrito por uma mulher é exatamente o que, a meu ver, a gente deve colocar um pouquinho de lado, que é a Bela e a Fera, que é uma coisa assim, você vai casar com uma coisa estranha, mas quem sabe se der um tempo aí, pode ser que esse monstro com quem você se casou possa se transformar numa coisa bonita. E esse é o ponto que ficou, talvez não ter sido escrito por uma mulher, e ela escreveu para educar as jovens naquele tempo. Em que, né? Então, essa coisa de a gente silenciar essas vozes, ou de não ouvir o que elas têm a dizer, é um sintoma muito doentio aí, é um problema da nossa sociedade que vem de lá de trás, mas que é preciso que escritoras como você, como outras pessoas que a gente tem encontrado, possam revelar e reverberar. Acho que nós precisamos que todos sejam ouvidos. E que é aquela coisa do problema da história única, né, da única versão. A gente precisa dar voz a todo mundo. E eu posso, como testemunho, dizer, olha, o livro da Maíra eu abri e só fechei quando parei de ler. A gente lê primeiro com uma consternação, com uma dor, porque é muito difícil a gente se deparar tete a tete tão próximo com uma realidade tão dura como a que essas mães enfrentaram. E que, de certa forma, a gente enfrenta no cotidiano, né? É um tanto disso. Mas que vale como se fosse... Eu gostaria muito que esse livro estivesse, por exemplo, nas escolas, para que todo mundo pudesse reverberar e colocar. Nós estamos falando, se você chegou agora aí, do não, ele não está
que é esse livro da Maíra de Deus Brito, e que é da Apris, editora, uma editora de Curitiba. E aí eu quero te colocar essa questão, fazendo um parêntese rápido, Maíra. Eu, por exemplo, tive vontade de escrever porque eu tive uma certa inveja, talvez a palavra melhor para definir seja essa. Porque lá no projeto onde eu trabalhava, do Roedores de Livros, o que eu fazia? Eu lia para as crianças histórias de outros autores. E fui conhecendo esses autores em eventos que a gente foi circulando. E eu digo, poxa vida, as crianças vibrando com aquilo, eu vibrando em poder jogar aquela leitura com as crianças e tal, conversar sobre o livro depois. Tipo, poxa, eu queria tanto que alguém, em algum lugar, pegasse um livro meu e lesse para uma criança. Era o meu desejo, era esse. E aí foi isso que me motivou a escrever. O meu sonho, ele nasce a partir desse momento, que eu vou para participar do projeto Roedores de Livros, que é um projeto que foi criado e coordenado ainda hoje pela Ana Paula Bernardes, que é uma professora da Secretaria de Educação, e a Ana me convida para ir. Eu vou como músico e saio de lá como mediador e escritor, né? Mas aí, bom, como vai se transformar esse sonho em escrita, eu te conto depois, daqui a pouquinho, porque agora eu queria saber disso, o teu caminho, que tudo bem, a gente entende que não precisou muito traduzir, como foi a palavra que você usou, mas o caminho de produzir o livro, né? O fato de estar no Distrito Federal, de ser uma escritora do Distrito Federal, você acha que isso ajudou, atrapalhou, teve mais desafios, teve mais facilidades? Isso não teve fim? Eu estou te colocando isso porque, por exemplo, a gente vai ler o teu livro, eu falo demais, né? Oh, Jesus. A gente lê o teu livro, e aí você disse que em determinado momento, por estar naquele lugar, por exemplo, acho que, não sei se é Manguinhos, que é uma comunidade no Rio de Janeiro e tal, por ser uma mulher negra, você se sentiu, poxa, se eu não estivesse nesse lugar enquanto mulher negra, talvez eu tivesse mais dificuldades. Pela interação com o público, por tudo isso. Eu te pergunto, em todos esses sentidos, não só por ser residente do Distrito Federal, mas por ser mulher, por ser negra, pelo tema do livro, por tudo isso. Como foi o desenrolar para que você tivesse o livro publicado, né? Ele é uma publicação do ano passado, se não me engano, ou é de 2019? Do finalzinho de 2018, é bem da virada. Pronto. Então ele ainda chega antes da pandemia, né? Chega. Então, conta um pouquinho dessa história para nós, por favor, querido. Vamos lá. Tina, apesar da gente estar aqui, né, assim, a gente estar aqui em Brasília mais ou menos, né? Porque também quem chegou agora, o Tino está lá, em Fortaleza, no Ceará. Eu estou aqui em Brasília por causa dessa pandemia, do novo coronavírus, mas enfim, em breve a gente vai estar pertinho. Mas a gente que vive aqui em Brasília, enfim, você deve, né, ter alguns desafios, assim, tem encarado alguns desafios, mas sem dúvidas eu encaro outros desafios por todas essas questões que você trouxe. Assim. Eu me considero uma mulher de muita sorte, porque eu enviei o material, o manuscrito, para a editora gostou logo de cara, e aí a gente fez os trâmites para que o livro fosse para a rua. Mas, assim... Essa editora é uma editora, por exemplo, que já tem um costume de lidar com textos acadêmicos, ou o tema tem mais a ver com ela, você procura a editora por que sentido? Exatamente, porque o que acontece? É uma editora que tem essa tradição de transformar dissertações e teses em livros, né? Fazendo, óbvio, os ajustes necessários para isso. Então, tem uma expertise. Exatamente, foi mais fácil nesse sentido também. É uma editora que está interessada nesse ramo. Mas aí eu fiquei pensando em várias coisas. Assim, é uma editora que está lá no sul do Brasil, bem distante de mim, que estou aqui em Brasília, no Distrito Federal. E aí eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse talvez no eixo Rio-São Paulo, se eu fosse um homem branco. Eu fiquei pensando, será que todas essas características que a gente sabe que acaba se tornando um grande privilégio, né? Eu que estou aí academicamente falando mesmo, assim, essa ideia do privilégio da branquitude, do patriarcado e tal, será que isso não traria vantagens para mim e algumas facilidades? O meu caminho não foi difícil, mas eu fico pensando em editoras de maior projeção, em tiragens maiores, até mesmo um próprio retorno financeiro mais interessante.
eu fico pensando em tudo isso e eu não tenho dúvida que poderia ter sido mais fácil ainda. Assim. Mas eu não posso reclamar, foi uma editora que acolheu meu trabalho muito bem. Tem essa capa linda, né? Eu sou apaixonada pela capa desse livro, assim. Eu acho ela é muito bem feita, né? Ele é um livro que ele apresenta, bom, ele tem um bom gosto enorme, eu acho que capa, só reforçando mais uma vez, mas ele também tem uma apresentação gráfica que não cansa a leitura, porque às vezes você tem um texto que é fluente, mas está tudo exprimidinho, tudo bem colocado, então mostra que tem uma expertise por trás do texto. Então, é uma reunião de uma boa história a ser contada, uma boa história contada, mas num projeto que abraça. Então, o leitor se sente muito à vontade. Eu digo isso porque eu sou um míope sério, né? Vocês podem ver aqui a luta que tem, e eu fico muito atento àquilo que me atrapalha na leitura. E às vezes, graficamente, não. Então, gostei muito da forma como o livro foi apresentado. E traz muito para a gente esse tema urgente. Bom, aí você fez com eles uma curiosidade profissional, vamos dizer assim. É um contrato de que forma? Você tem direito a um percentual do livro, você faz um trato, enfim, a editora também se envolve na questão, até a gente vai falar disso daqui a pouco, mas nesse formato de trabalho, como foi esse ajuste do teu trabalho? Pois é, a gente, né, enfim, fez todos os trâmites, enviando as coisas por correio e tal, enfim, por a gente estar tão distante fisicamente, eu e a editora. E aí eu assinei um contrato, e nesse contrato realmente tinha um percentual, e aí eu vendi esse percentual super rápido. Eu fiz um lançamento lindo num bar-restaurante para quem é de Brasília, ali na Asa Norte. Então foi um momento muito importante para mim, a casa estava cheia, muita gente querida. E aí, com o tempo, aí o que eu faço? Eu compro uns lotes de uma quantidade X, e aí eu mesma vou vendendo. Claro, quem quiser pode encomendar pela internet, tem e-book, mas eu sou uma vendedora de livros também. Eu pego meus livrinhos, antes, né, no mundo sem pandemia, os livros ficavam dentro do carro, e aí eu ia, enfim, distribuindo. Mas assim, mesmo com a pandemia, eu também não tenho parado, assim. Eu acho que a gente não pode ficar quieto esperando a vacina chegar. Então, eu estou mandando para todo o Brasil, pelos Correios, né, que é essa instituição tão importante para a gente, e que tem feito meu livro chegar de norte a sul. Assim, tem sido muito bacana. E agora eu queria saber um pouquinho da sua experiência, porque você já lançou vários livros, eu só estou com um por enquanto, mas você é uma pessoa que está nessa caminhada da literatura, de lançar livros há mais tempo do que eu, e tem, enfim, como eu já te disse também, títulos incríveis e inspiradores. Né? Eu estou nessa brincadeira desde, bom, vou fazer 12 anos de publicação, né? Mas eu também, assim, a exemplo do que aconteceu contigo, eu acho que vou chamar também de sorte para a minha primeira publicação. Meu primeiro livro é uma homenagem ao meu filho, que é o Pedro Tino, que chama Cadê o Juízo do Menino? Ele foi publicado originalmente pela editora Manati, uma editora carioca. A Manati não existe mais, e o livro passou a ser publicado pela Brink Book, que era uma editora paulista, e que agora faz parte do selo é um selo da Companhia das Letras, né? É uma editora dentro do universo da Companhia das Letras. O Cadê o Juízo do Menino? Eu mandei o meu texto para a editora, 11 horas da noite, pela internet. Perguntei, olha, tinha um original, posso mandar? As editoras normalmente ali Bom, hoje está tudo na internet, né? Você tem o perfil da editora no Instagram, no Facebook, às vezes no Twitter, você descobre o nome do editor, vai atrás e tal. Mas eu já conhecia as meninas da Manati, porque eu frequentei muitos eventos fora de Brasília. Então eu ia para a Bienal do Livro no Rio, Bienal do Livro em São Paulo, eventos literários voltados para a literatura infantil em Porto Alegre, no Rio, em Minas e tal, e fui conhecendo as pessoas e me aproximando delas enquanto uma pessoa que lidava com literatura no projeto Roedores de Livros, que é esse projeto de mediação aí na Ceilândia, no Shopping Popular da Ceilândia.
E um dia escrevi essa história inspirada no meu filho, que eu gosto de dizer que meu filho, hoje ele tem 23 anos e tal, está aqui do outro lado, aqui, olhando a gente aqui morrendo de rir, mas ele era um cara muito convidado quando criança para tudo. Por exemplo, ele foi convidado a sair de 3 escolas. Então, ele tinha um pouquinho de danadice na coisa. Ele disse, vou fazer um livro que possa refletir um tanto do Pedro. E mandei o texto 11 horas da noite de um dia, e no outro dia, às 9 e pouco da manhã, eu recebi uma ligação da editora dizendo que seria uma honra ser a editora do meu primeiro livro. Então, eu não coube em alegria. Eu sei que isso é uma dificuldade enorme, não é normal isso acontecer. Normalmente a gente rala mais para publicar o primeiro livro. Hoje eu ralo mais para publicar outros livros do que o do primeiro. Mas foi um livro que abriu portas. Eu não talvez não tenha uma simpatia para ser o cara com os livros para vender diretamente ao público. Mas eu dei uma sorte de que também as editoras se esforçam bastante nisso. E O Juízo é um livro que é um sucesso, ele tem mais de 100 mil exemplares vendidos, foi uma porta que se abriu e a partir disso vieram outros livros. Né? Acho que a gente precisa encontrar um caminho e eu encontrei esse caminho tardiamente, vamos dizer assim, mas antes tarde do que nunca, né, da literatura. E de fato fiz isso. Continuo estudando bastante para buscar descobrir que lugares são esses, né, para onde é que a gente vai com a literatura, o que a gente pode tocar com ela, que temas que podem ser, né, abordados. E eu percebo, Maíra, que quando a gente vai para dentro do teu livro, o Não, Ele Não Está, que aborda a questão da violência com a juventude negra, ou com o negro de uma forma geral, a partir da perspectiva de duas mães, hoje me sinto um pouco mais aliviado de perceber que o mercado, tanto editorial, quanto o mercado consumidor, que são os leitores, eles estão se aproximando de buscar, de se interessar por essas temáticas ainda mais profundamente. Né? Então a gente encontra, quando vai premiações como o Jabuti, e a gente encontra livros como o livro da Djamila sendo premiados. No meu caso, o Otávio Júnior, que é o cara que fez um livro chamado Da Minha Janela, como literatura infantil, ganhou o prêmio de Jabuti, e é um livro que fala do olhar da janela dele dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. A gente encontra mais mulheres premiadas e encontra mais temas que têm a ver com o Torto Arado, premiados dentro de uma instituição que é a Câmara Brasileira do Livro. E isso aponta positivamente a algum movimento. Ainda há muita branquitude na produção literária nacional e na premiação de quem ganha os prêmios disso. E eu quero dizer que não é uma concessão da CBL, da Câmara Brasileira do Livro, dar prêmios a esses livros. Eles são merecedores de tudo isso. Eles estão constatando um movimento que está ainda, penso, em ascensão e que tem muito a se ouvir. A questão do olhar que se dá a partir de um lugar que não é esse lugar do branco dominante. E eu procuro também um pouco, quando eu vou conversar com as crianças a partir da minha literatura, buscar também questões que possam deslocá-las desse lugar comum, de ver sempre a princesa loira, de ver sempre a princesa que quer casar com o príncipe, a função é essa, é o príncipe que salva a princesa. Então, esse local de que você pode se resolver a partir de você mesmo, e de por que não você... eu queria ter trazido para cá e não trouxe. Tem um livro que eu estou doido que seja publicado no Brasil, que é de um menino que quer ser sereia. Olha que bacana. Muito bom. É um livro publicado nos Estados Unidos e que já tem tradução em Portugal. Eu tenho a edição americana. E
poxa vida, é ele com a avó, e está acontecendo o carnaval, e ele quer ir de sereia. Mas ele quer ir de sereia, mas não é só porque é o carnaval. E ele tem uma avó, e é uma família negra, todos são negros ali naquela família e tal. E é uma avó que acolhe aquele, ele vai fazer de tudo para que ele saia do seu sonho de sair de sereia. E aí, no final das contas, está lá um grupo de trans curtindo e ele ali no meio, lá vestido de sereia, dançando também. Então, tudo é a forma como você apresenta, né? O teu tema, o teu livro, ele, pelo formato, pela forma como ele está, ele não, talvez não alcance o leitor criança, tá? Mas, por exemplo, há um livro chamado Pai Francisco, que é da editora Pollen, que agora é Jandaíra, então, que é uma história de um menino que está morrendo de saudade do pai, o pai está preso. E a questão do livro não é porque o pai foi preso. A questão é que o menino sente falta do pai e para ele o pai é o herói dele. Quando ele está jogando bola e que a bola fica presa no telhado, era o pai que era grandão que ia buscar a bola. E o tempo todo você vai lendo o livro e tem um prato de comida que ele está almoçando. E você está vendo que o prato vai acabando a cada vez virada de página. Quando chega no final, o prato está todo comido, mas a salada não está. E o menino diz, mamãe disse que é para comer salada para crescer, mas eu não quero crescer agora, eu quero esperar o meu pai. E essa é uma forma de falar da violência e de abrir os caminhos para que se perceba que enquanto eu estou ali valorizando que alguém está preso, e aí está preso no Brasil não quer dizer muita coisa, no sentido de sobre culpa, que eu quero dizer, há do outro lado uma criança que está sem a sua mãe ou está sem o seu pai, pelo motivo que for. Então vale abrir uma discussão. Então, seja qual for o livro, se é um poema, um romance, ou um tema a partir de uma monografia, de uma dissertação, a gente pode abordar, e sim devemos abordar esses temas com inteligência e fazer com que esses livros cheguem a esses leitores. Fico muito emocionado, porque quando eu encontrei o teu livro, eu senti uma voz que eu sinto falta dessas vozes, que eu aprendo muito. Eu faço parte, ainda posso dizer como faço parte dessa branquitude. E para mim, não foi simples e não foi fácil aprender outras coisas que são simples, como nos livros de história que a gente lê o tempo todo, está lá dizendo que os escravos, os escravos e os escravos. E que, na verdade, a gente tem que mudar essa escrita e dizer que os escravizados. Porque quando eu coloco que são escravos, a gente se percebe desse lugar, de origem do lugar, né? E quando eu digo escravizados, estou ali naquela condição à força. Alguém me colocou nesse lugar. Então, esses preconceitos e essas violências que sofremos todos nós, porque sofremos todos nós. E você perceber que são só os outros que sofrem, não sofremos todos nós essas violências. Estamos juntos na dor também. Mas é uma violência que sofrem as religiões, sofrem os que não estão enquadrados em masculino e feminino, sofrem todos nós. E a literatura está aí como um ponto importante para que a gente possa debater tudo isso. E eu não sei se ensinar é a palavra certa, mas pelo menos que a gente possa debater, compartilhar, ouvir o que o outro tem a dizer. Diga lá, Maria. Na verdade, eu estou super emocionada ouvindo você. Assim. Primeiro porque eu fico muito feliz que pessoas como você estejam fazendo literatura infanto-juvenil. A gente também conversou sobre isso. Inclusive, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre Leila. Você falou muito pouco sobre Leila, que é o seu livro mais recente. Né? Essa sensibilidade, né? Esse livro, por exemplo, também que você trouxe pra gente aqui agora sobre, que é um livro lá dos Estados Unidos, desse garoto que queria sair de sereia. Olha, né, que sensibilidade. Julia is a mermaid. Eu acho que Julia é uma sereia, uma coisa assim. Sensacional, assim. Então, assim, saber que, além de você, existem outras pessoas com essa sensibilidade e essa vontade de colocar isso na literatura infanto-juvenil, para mim é muito importante, me emociona e como eu posso dizer, me dá um sopro de esperança para acreditar ainda na literatura, porque a gente sabe que existem vários movimentos querendo fortalecer, na verdade, o oposto, querendo
enfraquecer essa ideia do livro, né, a importância do livro. Então, assim, a gente tem que acreditar, assim, nesse poder da escrita, no poder da educação. E, claro, eu também estou super emocionada de ouvir esse tanto de elogio de uma pessoa que eu admiro e admiro há muito tempo, né? Eu admiro como assessor de imprensa, como produtor, como escritor, e um escritor que já ganhou prêmios muito importantes. A gente sabe que tem muita gente fazendo muitas coisas boas, mas eu acho também que quando chega esse prêmio, né, você ser reconhecido por outros colegas, pelos seus pares, é muito importante. É sinal que você realmente está no caminho certo. Então, assim, eu, enfim, estou emocionada e estou muito feliz de estar aqui com você hoje, dividindo, né, essas ideias, conversando um pouquinho, podendo mostrar para quem está em casa um pouco do nosso trabalho e da nossa trajetória. Nós estamos aqui, para quem está agora assistindo a gente e não sabe ainda, participando do Festival Brasil Arte, né? E falando um pouco sobre a produção literária no Distrito Federal, né? Essas coisas, a partir do trabalho da Maíra de Deus Brito, que hoje a gente está destacando aqui, esse livro, não, ele não está, né? E a partir do meu trabalho, Tino Freitas, com livros que a Maíra acabou de citar aí, que é o Leila, por exemplo, né? Tem uma coisa, Maíra, que quando a gente faz literatura infantil, normalmente a gente parte de um livro ilustrado. Então a autoria, e eu reconheço isso como um pilar no meu trabalho, ela tem que ser sempre partilhada. Porque quando a criança vai ler o livro, ela não vai ler só o texto. Ela vai ler o texto e vai ver a imagem. E eu gosto muito dessa valorização. Então, o Leila, ele é um livro que o texto é meu, texto escrito, a palavra, mas o texto visual, a narrativa visual, é da Thaís Beltrame, que é uma amiga de São Paulo, e foi publicado por uma editora de Minas, Abacate. E sim, o Leila é um livro que ele nasce de uma inquietação, não sei se a gente chegou a falar disso, mas eu fui a uma escola no Rio Grande do Sul e fui muito bem recebido. Assim, a escola toda leu meus livros. 400, 500 crianças tiveram acesso aos livros, fizeram trabalho, aquela coisa. Então, você chega lá e eu gosto muito eu sou muito expansivo no encontro com as crianças, eu me dou muito bem com esse encontro, me relaciono bem com as crianças. E, Tino Freitas, cadê você? Eu vim aqui, aquelas coisas, né? Você é recebido na escola, quando a escola trabalha bem o livro, você é recebido, às vezes, como um popstar. E isso é massa, eu acho isso legal, porque você imaginar que um escritor pode ser um popstar para aquela criança. Então, normalmente você tem um espelho, né? Eu quero cantar como a filha fulano de tal, eu quero jogar futebol para ser como o fulano de tal. Então, eu quero escrever como o fulano de tal também, que eu admirei, que eu gostei, né? Esse contato. Muitas vezes você vai autografar o primeiro livro autografado da criança, saca? E é um momento tão importante, ela está olhando para você assim. Então eu fui para essa escola com essa... E era um frio danado, assim, fazia uns 5 graus ali, eu acho que era mais no entorno de Porto Alegre. E as crianças estavam me esperando no pátio e tinha um pequeno palco onde estavam as professoras, coordenadoras, a diretora da escola e uma menina que foi escolhida porque fizeram um concurso de que o melhor desenho a partir dos meus livros ia virar uma camiseta. E eu estava algumas polegadas a mais do que eu estou agora, né? E eu estava com uma camiseta, eu estava com um pullover, eu estava com um casaco, enfim, eu estava bem coberto de frio. E aí ela toda feliz, o sorriso lindo, como esse que você está dando aí agora, assim, aquele sorriso de dentes, né, assim, tal, que você sorri com os olhos e tal. E eu todo feliz de estar ali também, com aquele carinho, recebi a camiseta, tirei o casaco, tirei o pullover e vesti a camisa por cima da outra. Fiquei todo, né, aquela coisa apertadinha que a camisa não cabia, né, gente? Vamos lá. E aí foi engraçado, todo mundo riu, ela riu mais ainda. E eu me senti muito à vontade para abraçar, para agradecer, e eu disse alguma coisa para ela sobre o sorriso dela. Elogiei o sorriso dela. Não lembro a frase que eu disse, mas ou a minha voz, ou a frase que eu disse, foi um gatilho para ela de alguma coisa muito ruim. E ela imediatamente abriu os braços e correu para trás da professora. E eu percebi isso. Depois chamei a atenção da professora, coloquei isso para ali, mas ainda tive que passar 2 horas na escola com aquela sensação.
o pior dia para mim, enquanto visitar uma escola, porque eu tive que conviver com a dor que eu havia provocado através, mesmo sem querer, o outro. E aquilo me incomodou por meses, até que eu sabia que eu tinha que escrever alguma coisa sobre o que eu imagino ter sido alguma violência com aquela criança. Não tenho certeza. E daí nasce o Leila. O Leila dá um programa inteiro para a gente falar sobre ele, mas Leila, ele é uma homenagem a Leila Diniz, uma mulher com muita voz, que dizia o que queria, sem medo, sem papas na língua. E é uma baleia, a personagem é uma baleia que vai nadar, e ela é uma baleia que usa um biquíni. Ela não precisava usar esse biquíni, mas indiretamente ela usa biquíni porque eu queria homenagear, embora não diga aqui, mas digo para vocês, a Joana Maranhão, que também é uma menina que sofreu abusos do seu técnico, né? No momento em que você está tão vulnerável, né? E mais vulnerável. A gente tem hoje uma legislação melhor sobre a questão do abuso sexual infantil por causa da história da Joana, porque a partir de hoje o crime só começa a prescrever a partir de quando a vítima começa a ter 18 anos, né? Antigamente não. Então os abusadores contavam com isso, com o silêncio das crianças. E o livro vai falar desse silêncio da Leila, que ela sofre uma violência do seu vizinho, que é um polvo. Ele puxa ali o biquíni, ele corta os cabelos, e aí eu tenho essa tesoura que ou está enferrujada ou está com sangue, que é um desenho que a Thaís faz muito bem, e ele a ameaça. E o tempo todo ele a chama de pequena, e aí pequena, e aí pequena, e aí pequena, e aí pequena. Vou sair com você, aí pequena, vou te acompanhar, aí pequena, vou arrumar seu biquíni. E na verdade, olha só o tamanho dele, gente. Ele é um bostinho, desculpe a palavra, porque ele é uma baleia. E esse polvo, ele foi decidido por nós que ele não teria 8 tentáculos como o polvo normal tem. Embora seja um desenho bem realista, ele tem 5 tentáculos, porque ele é uma mão. Ele tem uma representação simbólica disso. E ela fica triste, ela entra para o fundo do mar até que ela encontra os amigos dela. E são os amigos que a trazem de volta à superfície, e é ali, conversando com os amigos, que ela percebe que ela tem voz. E a primeira coisa que ela vai dizer é que o meu nome não é pequeno. Ela tem nome. E depois ela vai dizer tudo que ela não queria. Eu não queria aquele beijo, eu não queria que você mexesse no meu cabelo. Tudo isso a partir da voz da Leila. E o seu... Quando todos sabem quem ele é, ele vai preso. A gente está passando, enfim, essas exposições todas que a gente tem na mídia acabam mostrando muito quem a gente é para muita gente. E isso pode ser perigoso para quem não anda correto, né? Vamos dizer assim, vamos ser educados. Então, o Leila vai dizer isso e no final ela vai dizer: sou uma baleia livre. E esse é o grande momento essa é uma frase da Leila Diniz. Se vocês colocarem aí Leila Diniz no Google, dizer sou uma mulher livre, vocês vão pegar uma frase dela que vai dizer assim: do meu corpo, da minha vida, mando sou eu que sei disso e tal, sou uma mulher livre. E eu acho que a ideia é essa do livro, é de poder falar de um tema difícil, doloroso, mas de dizer que você tem voz. E para dizer para o adulto também que a gente precisa ouvir as nossas crianças. Eu acho que é um tanto disso. Acho que falei do Leila. A gente Mas eu amei, sabe por quê? Enquanto você falava, me veio um negócio muito importante, assim. Muita gente, até hoje, assim, alguns adultos, acham que literatura infanto-juvenil é só para o público infanto-juvenil, e não é verdade. E aí, eu estava vendo você falar e pensando, gente, é isso, assim, quem ainda não conhece o trabalho do Tino, porventura do destino ainda não conhece o trabalho do Tino, vai atrás. Leila é o trabalho mais recente, mas como a gente disse, existem vários outros livros aí da sua autoria. E, enfim, eu me emocionei muito com Leila. Eu acho que Leila, assim, agora que você trouxe alguns detalhes, por exemplo, que eu não tinha reparado, né?
do polvo apenas com 5 tentáculos e tal, esse tipo de coisa. Eu vou reler o livro porque eu quero pegar esses detalhes de novo. Mas é isso, assim, eu acho que obras importantes, obras bonitas, obras potentes, elas não têm, né, essa fronteira. Então, adultos também podem ler literatura infanto-juvenil, gente. Não se esqueçam disso. Eu fico perguntando aqui, Maíra, bom, obrigado pelo carinho com Leila. Um livro é esse, a gente vai lendo, vai relendo, vai descobrindo novas coisas, né? Eu queria te perguntando aqui, pensando em quem está assistindo a gente, e que provavelmente sempre tem alguém que está ali pensando, escreva ou não escreva, escreva ou não escreva, como é que é isso e tal. Eu fico pensando na gente como... Eu vou falar disso também, mas eu e você, nós estamos aqui no finalzinho do nosso tempo, a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos. A gente... Que perspectiva que a gente tem enquanto escritor? Publiquei o livro, né? Então muita gente pensa que ser escritor é publicar o livro. Ok, eu posso dizer que eu tenho um livro publicado, sou escritor. Ou então você pode dizer assim, já tive um filho, plantei a árvore, agora falta só escrever o livro, né? Ou o contrário, né? Já plantei uma árvore, escrevi o livro, agora está faltando um menino. Porra, mas eu nem quero ter filho, gente, pelo amor de Deus. Você, né? Cada um faz o que quer. Mas, com a gente estando aqui em Brasília, quer dizer, eu digo aqui porque Brasília é onde moro, mas estou em Fortaleza nessa nossa gravação. Você está aí em Brasília, mas qual para quem está nos assistindo aqui, a gente já tem livro publicado, o livro está circulando, os livros estão circulando, mas quais são as perspectivas que a gente tem depois do livro publicado? É pensar um novo livro, circular na internet, fazer esse jogo, poxa, a pandemia está em casa, não, mas aí vamos usar das redes sociais, vamos aproveitar os correios, não sei. O que você diria assim, poxa, publiquei e agora o que eu faço é isso, meus planos para o futuro são esses? Eu acho assim, quem está em casa assistindo a gente e deseja escrever um livro, escreva. Não tenha vergonha, não tenha medo. Inclusive as críticas, eu acho que nesse momento são essenciais para a gente conseguir criar um trabalho ainda mais bonito, que possa alcançar as pessoas da forma como você imagina. Então, assim, eu acho que é importante a gente lidar um pouquinho com o nosso ego, né? Porque a gente sabe, né? Não gosto de receber críticas. Eu acho que ninguém gosta. Mas eu acho que nesse processo de fazer um livro, a feitura de um livro, ela é essencial. E aí, tudo bem, né? Hoje, eu imagino também que seja muito mais fácil lançar um livro do que 10, 20 anos, porque existem muitas editoras, apesar de tudo, né? Existe um desmonte aí em relação à cultura, mas a cultura resiste firme e forte, porque a cultura é o nosso alicerce. Então, existem muitas editoras, inclusive tem algumas editoras novas surgindo. Eu tenho até alguns amigos que têm vontade de criar uma editora e eu super apoio esse sonho. Quem sabe meu próximo livro aí, lançado por uma editora de algum amigo, de alguma amiga minha, isso vai ser uma honra, um orgulho. Mas é isso, assim, entrar na internet, pesquisar valores, que a gente sabe que às vezes precisa dar um valor inicial e não é fácil, e usar e abusar das redes sociais da melhor forma possível. Muita gente não usa as redes sociais da forma correta, né? Usa para discurso de ódio, para ficar falando besteira, mas eu acho muito importante que a gente use as redes sociais para matar saudade de quem está longe da gente, de divulgar o trabalho, seja um livro ou seja um disco, né? Também tem outras formas de cultura, seja os seus desenhos, enfim. Então, acho muito importante que a gente utilize todas as redes sociais da melhor forma possível. E eu acho que eu tenho feito isso. E a gente tem que trabalhar com as nossas limitações. Por exemplo, eu não consigo mandar um livro meu para o exterior, mas existe um e-book. Então, quem está fora do Brasil pode comprar um e-book e, além de divulgar meu trabalho lá fora, também está fortalecendo o meu trabalho. Isso, para mim, é muito bacana, é muito importante. E eu eu vou, dentro em breve, ainda não tenho uma data certinha, lançar um novo livro. Já está aí nos planos também, vou transformar essa tese que está sendo escrita, só que agora eu estou tratando de um tema mais leve. Eu sigo escrevendo nessa minha vida acadêmica sobre o extermínio da juventude negra, é um tema muito caro para mim, mas agora no doutorado eu estou falando de um tema mais leve. Eu estou falando agora de mulher, samba e candomblé. E aí, olha só. Olha aí. E aí, assim, eu preciso abrir um parêntese aqui, porque depois que eu fui estudar e conhecer um pouco mais do candomblé, um pouquinho de umbanda e tal, eu fui entender pelo menos metade das músicas que eu só cantava sem saber de nada.
Tá vendo? É isso. Então, acho muito importante que a gente coloque luz sobre esses temas. E eu estou trazendo esses 3 temas juntos. Então, em breve, logo menos, vai ter livro novo na área. E é isso, assim, agora que eu estou mais experiente, isso também conta, né, gente? A experiência, as minhas conversas com o Tino também, que é um cara que já está aí há um tempinho a mais do que eu nesse mundo da literatura, já está me dando outras dicas, então conversar com amigos eu também acho que é muito importante, né? Para quem está querendo botar o trabalho na rua. Então, em breve tem livro, e aí, enfim, vamos também pensar depois em outras estratégias para fazer circular ainda mais do que esse primeiro, que a ideia é isso, pro alto e avante. Eu acho que é um tanto disso. Eu acho que bom, adorei essa notícia. Adorei a notícia do livro novo. Já estou aqui na fila, hein? Eu queria dizer também, assim, para quem a gente às vezes para pensar assim, eu não vejo essas pessoas tanto na mídia, quem é que são os escritores que estão em Brasília, quem é que está, não é? Eu gostaria de dizer assim, se você está buscando a literatura adulta, eu queria colocar aqui algumas pessoas que eu acho importante, que você buscar aí no Google, e que estão, não são de Brasília, nem todos por nascimento, mas que estão produzindo de forma ou independente, ou a partir das redes sociais, ou estão produzindo, como é que eu posso dizer, em grandes editoras também, ganhando prêmios. Então, eu vou para o jornalista que mais me emocionou na minha vida, que é o José Rezende Júnior. Procurem o Júnior. O Zé Rezende foi finalista agora do Oceanos, com seu romance, o primeiro romance dele. Tem uma professora da UNB que escreve maravilhosamente, que é a Rosângela Vieira Rocha. Acho que uma das pioneiras de falar, publicar e estar dentro desse tema, que é apresentar o negro, né, esse lugar do negro como um lugar plural, eu vou ocupar um lugar que não é o que você quer que eu ocupe, mas é o lugar que eu mereço ocupar por estar junto, que é a Cristiane Sobral. Maravilhosa. Acho importante. O José de Almeida Júnior, que está aí fazendo um trabalho incrível a partir do Machado de Assis, uma última biografia que ele trata aí. É um romance, mas que tem um tanto de história ali dentro. A Conceição Freitas, que é contista de mão cheia, que retrata tanto o nosso Distrito Federal, poeta que circulou muito nos bares, mas que tem um livro que eu gosto muito, que é o Adeilton Lima. A Meimei Bastos, que é de emocionar todos nós com os seus poemas, sua literatura, mas com a sua fala também. E o multimídia nosso, que eu acho dentro da poesia, que é o João Dalderlen, que é o Acá Poeta, né? E eu ouvi falar, mas ainda não estive, só estou vendo de YouTube e tal, que ai gente, como chama? É o Mano, perdi. Ele é um cara do Islã, aí de Taguatinga, da Ceilândia, Mano W, Mano W, vale a pena a gente ficar atento a isso. Fora isso, se você quer se aproximar do universo literário, assina aí, tem 2 newsletters que eu recomendo. Uma da Publish News, o nome é em inglês, né, mas é o mercado literário do Brasil, tá, gente? Publish News, você vai ter aí notícias de tudo, de literatura de todos os gêneros, tá? E eu recomendo, se o tema que a Maíra provoca você mais leituras, assim como provoca em mim, acompanha também, coloca lá, se cadastra na newsletter da Jandaíra, que é uma editora que tem feito livros para você entender muito sobre esse racismo estrutural que nós vivemos. Sim, é preciso que a gente se reconheça como racista, não só para dizer assim, não, evite dizer, né, não sou racista, porque indiretamente somos todos racistas. Precisamos aprender a reconhecer isso e a mudar as nossas atitudes a partir disso também, tá certo? Eu acho que é um tanto disso, eu acho que é a hora da gente dizer tchau, Maíra. Diz aí para ti alguma coisa que você acha que é importante para a gente agradecer essa turma toda, por favor. Vamos lá, né? Primeiro eu quero agradecer todo mundo que assistiu a gente aqui até agora. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto tão bonito, tão potente. Quero, assim, né? Agora esse momento de agradecimento. Eu quero agradecer todo mundo do festival, assim. Existe uma super equipe, né? Vocês não estão vendo, mas existe uma super equipe aqui para fazer tudo isso acontecer. Nesses tempos de pandemia também, para quem chegou agora e não está entendendo cenários diferentes, é que o Tino está lá em Fortaleza,
lá no Ceará e eu estou aqui em Brasília por causa do coronavírus. A gente tem que manter esse isolamento, é muito importante. A vacina está chegando aos pouquinhos, mas enquanto não chega para a gente, segue isolamento. Então, assim, agradecer muito a toda a equipe que está aqui, agradecer o público, agradecer você por ter tirado esse tempo para conversar comigo e me ensinar tanto. Eu gosto muito de aprender com os meus amigos. Eu acho que quando a gente aprende... é uma partilha sempre. Eu acho que quando a gente aprende com os nossos amigos, as informações, elas são absorvidas de uma forma diferente, assim, porque tem muito afeto envolvido. Então, assim, para mim foi uma alegria e uma honra dividir essa última hora com você. E, enfim, vamos seguindo com esses planos aí, que tem muita coisa boa aí. Eu não tenho dúvida que tanto eu como você, a gente está cheio de ideia e cheio de vontade de continuar colocando nossos sonhos no papel, transformando em livro. Acho que é um tanto disso mesmo. Eu faço minhas as tuas palavras, Maria, de agradecimento a toda a produção. Eu queria deixar claro que quem não está vendo, mas nós temos uma equipe aí que está com a Maíra. Essa equipe toda está passando pelos protocolos de Covid, todo mundo também usando máscara, mantendo o distanciamento, importante que isso fique claro. E que nós estamos participando aqui do Festival Brasil Arte. É um festival que vai apresentar aí culturas desse Brasil inteiro a partir do Distrito Federal. E nós estamos aqui falando sobre o fazer literário local. Acho que, por último, só para dizer, temos muitos escritores e leitores no Distrito Federal. Precisamos de mais, precisamos de mais atuação dos governos, um planejamento que seja de Estado para fomentar essa produção literária nossa. E também precisamos de mais editoras preocupadas em tratar dessa produção que se derrama no Distrito Federal, mas não só uma coisa local, que nos trate também como atores de um projeto literário de formação de cidadãos do Brasil. É isso que eu desejo, que a tua literatura, Maíra, que a minha literatura de tantos colegas se espalhem e que emocionem leitores por esse Brasil inteiro. Agradeço a todos e eu acho que desejo saúde. E vem vacina para todas nós, né? Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigada, Tino. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E até a próxima, né?